Oi, gente. Vamos lá. Peraí que eu vou fazer o comentário aqui. Ai, ajuda minha mão. Deixa eu fixar. Pronto, fixou. Então, gente, a hora da consciência, para quem nunca entrou nessa live, eu tenho sempre o objetivo de trazer aqui consciências para vocês serem mais independentes emocionalmente. A gente só lidera a nossa vida se a gente for independente, emocionalmente falando. E esse é meu objetivo, é trazer educação emocional para as pessoas. Porque enquanto a gente não for independente emocionalmente, a gente não vai conseguir liderar a nossa vida. Não tem jeito. A gente sempre vai ficar dependente do externo, das pessoas, das coisas, das regras, sem poder questionar, sem poder ser agente, sem poder crescer. O problema da dependência é que ela bloqueia o crescimento interno. Então eu não consigo ir além do que eu sou, além do nível de consciência que eu tenho, por causa da dependência. A dependência é como se fosse um freio de mão. É a gente querer arrancar com o freio de mão puxado. É a dependência, ela te puxa para não ir. Fala, fica aqui, que tá bom, tá confortável. Não, não fica aqui porque lá é perigoso. Lá você não sabe. Você pode errar. Vão rir de você. Você vai ser ridicularizado. Você não vai ser compreendido. E a gente puxa o freio de mão e não cresce. Sendo que, gente, qual que é a máxima do aprendizado? Você não nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo fazer nada. Se alguém não fizesse alguma coisa por você, você estava perdido. A gente nasce por essa vida sem saber fazer nada. E tudo a gente precisa aprender. E você, quando era pequeno, você não saiu andando. Você tentou andar, caiu, até que você conseguiu andar. E por que a gente acha que vai crescer na vida, ou que vai começar a aprender novas coisas, a elevar o nível de consciência, a crescer emocionalmente, espiritualmente, sem errar? Não teve nada dessa vida, desde que você é um bebê, que você não errou. Você sempre errou. E eu errar não te fez menor. Você cresceu, não tá aí? Pode não ter crescido internamente, mas cresceu externamente. Que a idade chegou. E chega para todo mundo, quer a gente queira, quer a gente não queira, o tempo passa. Ele não pergunta, claro, você quer que eu passe? Não, ele passa. Não está preocupado. Agora, crescer internamente é uma escolha. Porque tem muita gente que cresceu só externamente, mas internamente tem atitudes imaturas e infantis. Então, gente, a nossa missão dessa vida é domar o nosso ego. Porque o nosso ego é esse freio de mão que puxa a gente e deixa a gente no mesmo lugar. É o ego que faz você ter pavor de errar. Que faz você querer ser perfeito. Mas afinal, qual perfeição que é essa? Será que a gente já se questionou assim? Eu quero ser perfeito. Qual é essa perfeição que você quer? Porque se você não está disposto a errar para aprender e você quer ser perfeito, mas as coisas não estão, né? A conta não fecha. Porque se eu preciso aprender, eu já não sou perfeito. E se eu preciso de um processo para aprender, errar faz parte. Então, assim, se a gente não começar a se questionar, a gente não tem consciência. Não existe consciência onde não existe questionamento. Só existe crescimento se existir questionamento. Eu preciso olhar e me perguntar: por quê? Para quê? Como? Se eu não tenho essa capacidade, ou se eu não me dou esse direito, não tem crescimento. Porque a consciência, elevar a consciência, todo mundo acha lindo. É lindo mesmo. Depois que passe pelo processo. Mas você precisa primeiro fazer um processo de desconstrução. Que não é exatamente bonito, assim, passar pelo processo. Porque você vai ter que olhar para várias coisas que você acreditava e falava, opa,
Não é exatamente isso. Ó, essa verdade não é absoluta. Olha eu aqui fazendo um padrão que está contra meu próprio objetivo. Olha, estou vendo o comportamento das pessoas que eu permiti. Por que eu permito isso comigo? Por que eu faço isso comigo? Por que eu permito que façam isso comigo? Aí você vai... Porque o que é consciência? A gente enxergar. Quanto mais consciência, mais eu enxergo. Mas quanto mais eu enxergo, mais responsabilidade eu preciso ter. Porque uma coisa é, eu vou fazer o que eu quiser, mas baseado no que eu vejo. Tem coisas que, de fato, a gente vai tomar ações inconscientes porque a gente não vê. Mas a partir do momento que você viu um padrão seu, uma permissão sua, uma falta de responsabilidade sua, maturidade sua, você não agir é escolha. Você não pode falar, é porque eu não sabia. É sabia. Sabia e escolheu. Porque até o que eu não sei é uma escolha não saber. Por quê? O processo de autoconhecimento, gente, ele é uma escolha. Ninguém vai chegar a te pegar uma caixinha e falar, claro, toma aqui, tudo. Tudo que você precisa saber sobre você. Você não precisa de nada. Basta pegar essa caixinha aqui e consultar. Quando você... Não é assim que funciona. Se você não vai, por conta própria, caminhando com as suas próprias pernas e buscando quem eu sou, por que eu faço o que eu faço, o que eu acredito, o que me move, quais são os meus padrões, o que eu estou agindo de forma inconsciente, por que eu estou agindo dessa forma. Enquanto você não vai investigar, e aí os métodos, as terapias tradicionais, holísticas, tudo isso são ferramentas. Ninguém que trabalha para autoconhecimento vai te entregar uma caixinha pronta. As pessoas vão entregar chaves, vão entregar luz, vão botar luz em você. Isso que elas vão fazer. Esse é o papel de quem trabalha com autoconhecimento. Entregar luz, vão dar uma lanterna para a pessoa. Mas quem vai ter que pegar essa lanterna e investigar aí no seu próprio escuridão, no seu subconsciente, é você. Ninguém vai fazer isso por você. Porque ninguém tem esse poder. Ninguém expande a consciência por ninguém. Por isso que ela é pessoal e intransferível. Por isso que ela não chega numa caixinha. Porque ninguém vai fazer isso por você. É você mesmo que tem que fazer. E a maturidade, ela é uma escolha por isso também. Eu não quero. Mas tudo bem. Não faça. A responsabilidade é sua. Você que tem que saber, eu tô bem com isso? Eu tô bem dessa forma? Eu tô tranquilo com isso? Você que sabe. Ninguém tem que saber por você. Por isso que eu comecei falando, a live, eu preciso ter responsabilidade e independência emocional. Só que eu só conquisto independência emocional se eu me coloco andando com as minhas próprias pernas em um processo. Onde eu falo, vou me conhecer. Porque a partir do que eu vejo, eu escolho como eu quero agir. Não existe consciência sem responsabilidade, porque isso é imaturidade. Quem acha que expandir consciência é virar luz, ser admirado, ser amado por todos, nunca mais ter problema na vida, é uma pessoa presa ao ego. Que ela quer voltar na infância dela, onde ela tinha tudo e não precisava fazer nada. Aliás, não precisava não, né? Porque na infância o que a gente esquece é tudo que a gente fez. Porque conscientemente, na época, a gente não tinha essa consciência. Mas você estava lá tentando andar, tentando comer, tentando se comunicar, tentando falar. Era um esforço muito grande para um ser humano pequeno. Só que você não tinha nem consciência do que você estava fazendo. Por quê? Você não tinha maturidade suficiente, competência emocional, competência espiritual para racionalizar sobre aquilo. Mas você instintivamente fazia. Só que hoje você não é mais criança. Você é um adulto. Você tem total condição, competência técnica, estrutural, você tem. Mas você precisa desenvolver a competência. Como é que funciona nas empresas? A pessoa assume o cargo, ela não está pronta para o cargo. Ela pode ter competências iniciais, predisposição. Mas se ela não se desenvolver, ela vai assumir o cargo e vai ser uma pessoa naquele cargo que vai fazer um trabalho mal feito. Que quem não se desenvolve faz um trabalho mal feito. Então tem muita gente, de fato, que assume cargos e faz trabalho mal feito. E a gente, se não se desenvolve, faz um trabalho mal feito com a gente mesmo. É a mesma lógica. Você hoje não tem desculpa. Não tem não sei. Não sabe porque não quer.
Porque se procurasse, ia descobrir muita coisa sobre você. Tudo que a gente não sabe sobre nós é nossa responsabilidade buscar, porque não vai cair do céu mesmo, não. E ninguém vai chegar numa caixinha e te dar e falar, toma, claro, toma aqui. Não. É você que precisa fazer o seu movimento interno e buscar. E é você que depois de buscar e ver, isso é a consciência. Eu enxergo. Aí eu decido o que eu quero fazer com isso. O que você quer fazer com o que você vê? Pode escolher não fazer nada, tá tudo certo. Mas não tem como culpar os outros. Se eu vejo alguma coisa e eu não ajo, eu estou escolhendo não agir. Por isso que expandir a consciência, a primeira premissa é responsabilidade. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu expando a consciência, quanto mais maduro eu sou, mais responsabilidade por mim, pela vida e pela minha própria evolução eu tenho. Quem não tem responsabilidade, quem não sabe assumir responsabilidade, é uma pessoa que está caminhando contrário da evolução. Ela ainda está se colocando num lugar de pequeno, de maturo, de criança que ela não é mais. Só que ela precisa de ferramentas para ela entender que ela não é mais criança. O tempo passa, gente, não dá para voltar. A gente volta no passado para ressignificar dores e cicatrizar o coração. Porque quem anda por essa vida com o coração machucado sai machucando todo mundo que encontra pela frente. Porque é uma pessoa má? Não, mas porque cada um só dá o que tem dentro. Quem anda machucado, machuca o outro porque não sabe fazer outra coisa. Porque dentro da pessoa só tem dor, tristeza, mágoa, rancor. É exatamente isso que ela vai saber entregar, porque não dá para você querer entregar uma coisa que você nem conhece. Você não sabe o que é aceitação, o que é compaixão, o que é amor incondicional, respeito, cuidado. Como é que você quer entregar isso para os outros? Se eu não sei o que é maturidade interna, eu quero entregar para o outro ser madura? Não, não tem como, gente. Sinta lhe informar. Você vai ter atitude compatível com o seu nível de consciência. E o seu nível de consciência é responsabilidade sua. Não existe os escolhidos, não existe os que vieram privilegiados, não existe isso. O que existe é escolha. Quem quer, escolhe e se dispõe a viver o processo e se conhecer. E quem não quer, não faz isso. Quem não quer, arruma desculpa. Quem não quer, acha que é coitado ou coitada. Quem não quer, vai arrumar os seus próprios empecilhos. E nessa vida, não tem certo e errado. O que você quer? Porque se você quer uma consciência expandida, não tem como você ter uma atitude, ai não, a responsabilidade nunca é minha, a culpa é sempre do outro, a minha vida é difícil, tudo pra mim não acontece, que eu não sou escolhido. Se você tem essa atitude, você tá contrário ao que você quer. Então você precisa decidir o que você quer e ir caminhando nessa direção do que você quer. Porque senão você quer uma coisa e você tá andando na direção oposta ao que você quer. E a gente faz isso muito na vida. E aí, gente, não tem como, entende? Não tem como não falar de responsabilidade. Não tem como você não domar seu próprio ego. Porque esse medo de errar, de querer ser perfeito, medo do que as pessoas vão achar, se elas vão rir, isso tudo é o nosso ego. Eu preciso pegar o meu ego e falar, eu vou comer do mesmo, não me interessa. Se a pessoa falar, eu tenho boca, eu vou responder, eu vou colocar limite. Você tem boca, fala. Ah, precisa ser mal educado? Não, mas você pode falar. Eu não gostei disso. Não vou. Não quero. Isso não. Isso não é ser mal educado. Ah, mas a pessoa reagiu ruim. Bom, mas se a outra pessoa é imatura e não sabe receber um não, esse problema não é seu, é do outro. Você continue sustentando o seu não e o desconforto de ver o outro ter uma reação que você não esperava. Mas tenha consciência que esse é um problema do outro. Ele que reaja conforme o nível de maturidade dele. Você tem que se preocupar com o que essa reação me provoca. Porque se o outro tem uma reação e eu fico com medo dele, isso é um problema meu. Por que eu tô com medo do outro? Medo do quê? Isso é um problema seu. Que isso é você que resolve. Agora, se o outro teve uma reação ruim, você não tá com medo dele, deixa ele com a reação ruim dele pra lá. Fala, legal. Que bom. E se você quiser sair de perto e deixa ele reagindo mal?
Ai, mas ele vai afastar. Gente, sinto muito. Porque se a pessoa precisa afastar, porque ela não dá conta de lidar com alguém que está no processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento, essa pessoa precisa tratar internamente, porque olha o nível de... Opa! Nossa Senhora, caiu aqui. Olha o nível de mentalidade dela. Eu não dou conta de você, eu preciso afastar de você. Isso não é da sua conta, você dá conta do outro. A gente tem que preocupar com a gente. Eu não resolvo a vida do outro. Eu tenho que preocupar com duas coisas. Deixa eu arredar, porque então, centralizou. Eu tenho que preocupar com duas coisas. O que eu estou tendo como escolhas e o que o outro está me entregando de informação. Então, se eu fico com medo, se eu fico com raiva, se eu fico incomodado, se eu tenho alguma coisa nesse sentido, eu preciso me preocupar. Por que eu estou sentindo isso em relação ao outro? Porque isso diz sobre mim, não sobre o outro. Agora, o outro com as reações dele, com o que ele acha ou não é da minha conta. Simples assim, não é da sua conta, seja o outro quem for. Não é da sua conta. Porque, gente, a evolução ela é pessoal e intransferível. A evolução, o desenvolvimento pessoal, o crescimento, eles são pessoais e intransferíveis. Você não faz evolução pelo outro, não existe esse mecanismo onde o espírito evolui pelo outro, onde um ser humano cresça pelo outro. Precisa ser na pele, precisa ser real, precisa ser vivo. É um processo vivo, é um processo que cada um vai ter que viver, se quiser viver. Se quiser viver esse processo. Ai, não quero crescer, não quero evoluir. Ai, tá bom. É uma questão de cada um. Então vocês têm que se preocupar com o seu. O outro sempre vai agir, e você também, conforme o nível de consciência. Então, se o outro escolheu que ele não quer crescer, se ele acha que ele é uma vítima da vida e não responsável pela sua própria evolução, não posso fazer nada pelo outro. Ainda que eu diga, ainda que eu mostre, ele vai enxergar se ele quiser. Então, você coloca os limites. Sempre a gente precisa se perguntar por que eu estou aceitando isso. Gente, se o outro quer ser vítima da vida, é um problema dele, mas por que eu estou aceitando que ele despeje em mim todo dia um caminhão de reclamação? Por que eu permito isso? Até então, eu acho que ninguém veio com a missão ser lixeira emocional dos outros. Quem foi essa pessoa que veio com essa missão? Nem terapeuta tem essa missão. Nem quem trabalha com autoconhecimento tem essa missão. A missão deles é iluminar. Então, eles escutam para iluminar, para entregar para o outro consciências, ferramentas, novas perspectivas para fazer o outro enxergar. Então, eles não são lixeiras emocionais. Eles escutam com uma missão muito específica. Então, por que você quer ser lixeira emocional dos outros? Coloca limite. Hoje não posso. Agora não dá. Sinto muito, mas o que você vai fazer em relação a isso? Eu confio em você. Você vai achar uma solução. Você é capaz. E sai fora. Ai, mas eu tô sendo egoísta. Não, gente. Não. Se a pessoa quer que você fique escutando a reclamação dela para ela se sentir melhor e não ter que assumir responsabilidade sobre a sua própria vida, quem é o egoísta? Se questiona. As pessoas presas pelo ego, porque o egoísmo vem de quê? Do ego. Atitudes que vêm do ego não domado das pessoas. Então, toda pessoa que tem o ego ali no comando, de fato, ela vai ter atitude egoísta. Ela vai querer que você pare a sua vida para resolver alguma coisa dela. Porque ela não entendeu que ela é responsável pela vida dela. Só que eu não consigo fazer essa pessoa, obrigar essa pessoa a isso. Mas eu posso dizer, tá aqui o meu limite. Essa é a sua vida. Não posso te ajudar. Agora eu não posso. Isso não sei. Isso é com você. Você é capaz, eu confio em você, você vai resolver. Se você não colocar limites, ela vai colocar em você essa responsabilidade. Ela é sua? Não, mas você assumiu. Você é responsável por tudo que você assume e deixa de assumir. O outro eu não controlo. Não tem como eu falar, fulano, você não pode fazer isso. Se ele quer achar que é vítima da vida, eu não posso fazer nada com isso, é o nível de consciência dele. Mas eu posso colocar um limite e dizer, olha, eu não vou ser responsável pela sua vida não, é você. Ah, mas você é egoísta. Tá bom, se você entende isso como egoísmo, ok, vou ser egoísta. Vou estar sim, egoísta.
Sustenta. Agora a gente fica com medo de não ser amado porque a gente não se ama. Gente, o maior problema dessa humanidade é a nossa falta de amor por nós mesmos. Essa é a realidade mais dura que existe, porque quando a gente vai se perguntar o porquê que a gente aceita tantas coisas que a gente aceita, a gente sempre chega nessa raiz. Sou eu que não me amo. Que se eu me amar suficiente, eu consigo colocar limite no outro e não ter medo de nenhum dele não me amar. Tá bom, não me amo. Porque você constrói o amor em si. Depois você transborda. Quem não se ama não sabe dar amor incondicional. Sempre vai exigir que o outro seja alguma coisa para conseguir ser amado. Se as pessoas exigem que você seja qualquer coisa para ser amada, essa pessoa não sabe o que é amor incondicional, simples assim. O amor incondicional, eu te dou amor porque eu tenho. Mas eu não preciso que você me dê nada. Eu só estou transbordando porque eu quero transbordar. E o meu limite é amor. Por mim e por você. Porque eu sei que você é super capaz da sua vida. Eu estou te mostrando com o meu próprio limite que você é o responsável pela sua vida, que você dá conta que você é capaz. E se eu não te colocasse esse limite, você nunca talvez conseguiria ver. Porque se todo mundo passar a mão na cabeça, gente, a pessoa nunca vai ver. Então, às vezes a gente acha que está contribuindo para a evolução do outro, passando a mão na cabeça dele e a gente não está contribuindo em nada. Porque se uma pessoa andar por aí, vitimista, achando que não é responsável pela própria evolução, sendo que ela é a única responsável pela própria evolução, ela nunca vai enxergar que ela é. Porque todo mundo está passando a mão na cabeça falando, ah, claro, realmente, você não é, porque a vida é difícil para você mesmo, para você é tudo complicado. Quanto mais a gente reforçar esse comportamento, mais a pessoa vai agir assim. E mais a gente está atrapalhando a evolução dela. Porque ela está se afastando do processo evolutivo, que é uma caminhada para eu domar o meu ego, para eu ser responsável pela minha evolução. E aí a vida às vezes empurra, porque a vida ela sempre vai te empurrar. Porque crescer e evoluir é a dinâmica das coisas. Se eu tento ficar parada, a vida vai me empurrar, porque ela quer que eu cresça. Só que ainda que ela empurre, as pessoas só vão tanto que elas dão conta. Então, ainda que a vida mande assim, vários desafios, se você fica passando a mão na cabeça dos outros, dizendo que eles não dão conta da vida deles, a vida vai continuar mandando desafio e eles não vão dar conta. Porque eles estão com essa crença de que eles não são responsáveis pela vida deles. Então, você só está atrapalhando o outro. Porque ele poderia superar aquele desafio para ir para um próximo nível de consciência e evolução, mas ele não supera porque você não está deixando. Gente, a gente atrapalha tanto. Tentando ajudar. Às vezes tentando ajudar, às vezes só por dependência nossa mesmo de querer ser amado. Por egoísmo nosso. De não conseguir fazer o trabalho interno porque não quer. E de não construir amor em nós. A gente atrapalha a evolução do outro em busca de amor. Porque eu faço pelo outro querendo que ele me reconheça e me ame. Então, gente, quando eu falo crescer, a gente tá precisando crescer num outro nível. É num nível assim, que o amor começa em cada um. Para que as pessoas parem de atrapalhar a evolução das outras. Parem de parar o caminho dos outros. E comece a se relacionar baseado em troca. Que é isso que relacionamento é. Trocamos na diferença. Você me entrega conhecimento, sua perspectiva, sua vivência, sua bagagem, eu te entrego o meu. E na troca a gente evolui, porque se eu não acessasse a sua perspectiva, talvez sozinho eu nunca conseguiria chegar na sua perspectiva. Porque pensa, a gente vive muito pouco tempo, gente. Para a gente pensar que a gente vai ter todo o conhecimento do mundo e toda a perspectiva do mundo. Não, as pessoas são catapultas, elas são impulsionadoras para a gente crescer. Elas mostram coisas sobre nós que sozinho a gente não tem coragem de admitir. Você precisa que o outro seja um espelho, é isso que as pessoas são. Elas são como se fossem espelhos do seu próprio comportamento. Para que você tenha a oportunidade de ver, consciência é ver, para decidir o que você quer fazer. Agora, a gente escolhe não ver, não fazer nada, e ainda fica querendo que o outro faça de tudo por nós. Ou a gente faz de tudo pelo outro em busca de quê? De amor. Só que
No fundo, ninguém se sente amado. Porque a gente, quando faz isso, acha que não é reconhecido. O outro acha que você está exigindo demais dele, porque você fica exigindo o reconhecimento, exigindo as coisas, e o outro fica se sentindo frustrado, porque ele fala, credo, você é um eterno insatisfeito. E fica uma relação onde um fica querendo que o outro seja outra coisa. Que um fica querendo que o outro dê coisas que internamente é cada um que tem que dar. E os relacionamentos entram num lugar de dependência onde ninguém ajuda a evolução de ninguém. No fim do dia é isso, é um atrapalhando o outro. Porque aí ninguém é responsável por ninguém e fica um tentando moldar o outro. A sua própria perspectiva e expectativa. Gente, ninguém veio nessa vida para ser moldado a nós. Somos nós que moldamos a nós mesmos as nossas próprias expectativas. Larga o outro em paz. Deixa ele ser o que ele está a fim de ser. E se isso não te satisfaz, se o outro, a não ser que seja seu filho, né? Mas assim, e até nisso, enfim, assunto para um próximo vídeo. Mas se o outro não está atendendo a sua expectativa, você faz o que? Vai embora. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Se você precisa de ferramenta, de método, busca ajuda. Porque isso é humildade também, isso é liderança, isso é responsabilidade. Eu busco ajuda quando eu percebo que eu não dou conta. Para que eu consiga fazer as coisas. Então, assim, responsabilidade não é fazer tudo sozinho. É ter atitudes responsáveis, condizentes com o que você vê. E sim, você sai desse relacionamento, se isso for o caso. Se a pessoa não quer fazer o movimento dela, se você não tem espaço, vocês dois não conseguem conversar, vai embora. Ah, eu preciso de ajuda, busca ajuda. Então, o que você precisa? Porque a gente precisa ser responsável, inclusive, para buscar ajuda quando a gente entender que a gente não dá conta sozinho. Agora, a pessoa me dá espaço, vamos conversar. Porque você vai ter que escutar também. Porque não é só falar, tem que aprender a escutar. Porque na hora que você dizer o que você não gosta do outro, ele também vai trazer coisas que ele não gosta em você. Aí vocês dois vão conversar e vão junto construir um novo nível de relacionamento onde os dois podem falar e ninguém vai ficar moldando ninguém. Vocês vão ser o que vocês são, mas cada um buscando a melhoria interna. E assim, os dois melhorando, transbordam mais. E nesse transbordo, nessa troca, vocês crescem. Porque em vez da pessoa preocupar em te moldar, em te podar, em te fazer viver a expectativa dela, ela vai começar a olhar para você e tentar aprender com você. Com reflexo, você mostra sobre ela mesma que ela precisa trabalhar. O relacionamento vai aos poucos indo para um outro nível, que é um nível de evolução que deveria ser. Cada um responsável por si, entendendo qual é o meu papel na relação, como eu aprendo com o outro e como eu preciso de fazer de melhoria em mim mesma. Em mim mesmo. Essa é a nossa função aqui na Terra, é melhorar a nós mesmos, é voltar a essa essência que a gente tem, que ela é divina sim, e que ela é muito rica, que ela é muito ilimitada, só que a gente está tão desconectado, que a gente está preocupado em caber em moldes, porque a gente não entendeu que o amor nasce dentro, e porque a gente não quer assumir a responsabilidade do processo. O amor não vai chegar numa caixinha. E não vai descer assim. É você que vai viver um processo para construir esse amor em si. E a construção desse amor em si, a abertura do seu coração, a cicatrização, você também vai encontrar essa centelha divina dentro de você, que é uma expressão de Deus. Todos somos essa expressão. E todo mundo, através do seu próprio jornada interna, vai descobrir essa centelha em si. E vai descobrir um amor muito maior. Muito maior. E vai ser capaz de andar por aí não querendo transformar ninguém em uma cópia sua. Não querendo fazer as pessoas serem alguma coisa para você amar elas, como se fosse uma moeda de troca. Não. Você vai andar sendo você e transbordando esse amor, encontrando outras pessoas, transbordando o amor delas. Porque do mesmo jeito que você é uma centelha divina, as pessoas também são. Quanto mais gente conectada a isso, mais você conhece Deus. Deus é ilimitado. Ele não vai estar em uma pessoa, de uma forma específica. Ele está em todas.
Só que às vezes a gente não enxerga ele naquela pessoa, porque aquela pessoa está com tanta ferida, está tão machucada, está com tantas questões, está tão afastada da sua essência, que a gente não enxerga a centelha divina dela. Mas se aquela pessoa fizer um movimento, e se todo mundo fizer esse movimento, a gente vai começar a ver toda essa potencialidade de Deus em cada um. Mas a gente precisa que cada um se reconecte. Tem coragem de ser quem é. Pare de ficar querendo ser o outro ou querendo que o outro seja você. Porque, gente, divina, a diferença é divina. A gente não foi... Existe uma inteligência que rege tudo. A gente não foi criado ao acaso. Para quem acredita, ok. Eu acho que aí cada um com sua crença. A gente tem uma capacidade única. A gente cumpre a nossa missão nessa terra sendo a gente. Da forma mais verdadeira que a gente puder. Então, ser você é honrar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. É ser você. Mas ser você, não é ser você que você criou esse personagem para agradar as pessoas. É ser você da forma mais verdadeira que você puder. Porque quando você se reconecta, você se torna a própria manifestação de Deus, a expressão de Deus aqui. A gente vai conseguir conhecer Deus através de você. Esse pedaço dele que vai estar por aí com um pacote de dons, de talentos da sua bagagem, podendo se expressar e podendo trazer mais sobre ele. É conhecendo lugares, culturas que a gente também conhece sobre ele. Gente, ele está em tudo. Tudo é parte dele. Então, quanto mais eu me abrir para viajar, para conhecer pessoas, e quanto mais cada um fizer a jornada interna, mais vai ter Deus no mundo. Por que é essa evolução? É uma volta, gente. É uma volta à origem. É uma volta à expressão mais pura. Por que a gente fala espírito de luz, consciências elevadas? São consciências que conseguiram se aproximar da fonte, da luz. Então, quanto mais você tira esse tanto de coisa que está te impedindo aí dentro de acessar a luz, mais você se aproxima. Você se torna sutil por se tornar um filtro mais limpo. Porque Deus fala com a gente através da intuição, de sonhos, de sincronicidade, é a gente que não escuta. A nossa coisa é minha cabeça. Aí você tem um dom, um talento. Ah, não, bobagem. Esse dom, um talento serve pra nada. Aí você tem um jeito que é super único. Ah, não, mas melhor não, né? As pessoas não gostam muito do jeito que eu sou. Aí você tem uma coisa que você... Um conhecimento, um link que só você faz. Eu não vou falar não, porque ninguém vai acreditar, bobagem, né? E assim a gente vai fazendo o quê? A gente vai limitando e a gente vai rejeitando a própria criação de Deus. Quanto mais você fizer as coisas num lugar de entusiasmo, do tipo, cara, é muito bom ser eu, e você se libertar de todas essas crenças, medos, essa coisa aiada que todo mundo tem, essa bagagem que todo mundo tem, por isso que, assim, a evolução é um processo pessoal e intransferível, porque cada um tem a sua própria bagagem para lidar, tem seus medos, suas crenças, suas questões, seus problemas nas relações. Quanto mais todo mundo se libertar disso, mais o filtro vai ficar puro. Límpido, né? A luz, ela vai ter capacidade de ampliar. E você vai conhecer mais de Deus nas pessoas. Porque assim é. Só que às vezes é isso, a gente não conhece porque a pessoa está com um bloqueio aqui, ó. Um filtro. Está com o coração machucado, está cheia de ferida, de crença, revoltada, magoada, buscando amor em todo mundo. Ela mesma se rejeita. Como que ela vai buscar o amor incondicional se ela não tem dentro dela? Se ela mesma se rejeita, se ela não buscou um processo para que ela comece a se aceitar com seus erros e acertos, entendendo que assim como as crianças chegam no mundo e não conseguem andar, comer sozinha, fazer um monte de coisa sozinha, mas elas aprendem. Você chegou com essa bagagem. E você vai ter que aprender, inclusive, a ser você. Porque quando você entra no autoconhecimento, você começa a ser você de uma forma mais original. Então, assim, se você é engraçado, começa a ser engraçado. Porque às vezes você tinha vergonha de ser engraçado. Às vezes você é mais firme, coloca limite, impõe. Você começa a ser assim, as pessoas, nossa, o que aconteceu com você? Então, quanto mais você
for você, mais você vai causar incômodo, porque as pessoas não estão acostumadas com você nessa versão mais original. Original de fábrica, vamos falar assim. Então, a gente vai criando essa sustentação interna para ser a nossa versão original de fábrica, sabendo que vai incomodar. E tá tudo bem. Incomoda mesmo. Porque, inclusive, gente, porque Deus é tão fantástico que ele cria coisas incoerentes, aparentemente incoerentes para nossa lógica. E aí é uma opinião pessoal, eu acho que é de propósito, pra realmente nos desafiar. Ah, por que não pode o amarelo com o laranja? Pois eu vou colocar o amarelo e o laranja. Tanto que você vê pessoas que, por exemplo, falam de espiritualidade, tem uma crença aí que a pessoa de espiritualidade ela tem que ser fofa, meiga, não sei o quê. E você vê gente falando de espiritualidade, pessoas extremamente firmes, sem papa na língua. Tem gente que usa brincadeira, o lúdico, para trazer o conhecimento. Tem várias formas que o conhecimento pode ser trazido. E quem diz que tem que ser fofo? Que não pode ser lúdico? Ou que não pode ser firme? A pessoa usa preto, não pode falar sobre Deus. A quem disse? Entende? Então, assim, eu acho incrível isso, porque ele sempre traz a gente com essas incoerências, assim, que aí é o nosso próprio julgamento da nossa limitação, julgando como incoerente. Mas é coisas que desafiam essas crenças que a gente mesmo cria, para nos mostrar, ele é ilimitado, gente, ilimitado. Se ele é ilimitado, quanto mais crença a gente criar, mais ele vai criar coisas para tirar essas crenças, para que a gente não se limite. Porque se a gente é uma expressão dele, ele pode criar a partir da gente várias coisas. Então, assim, é participativo, entende? A gente com Deus é participativo. Você vai agir sendo você cada vez mais verdadeiro, tomando as ações, as escolhas, buscando lidar com a sua bagagem, e Deus vai mandar inspiração, pessoas, ajuda, para te alinhar, caminhos, oportunidades, para ir te alinhando. E nesse próprio caminhar, junto com ele, você vai cada vez mais aprendendo, sendo você, ressignificando. E vocês juntos, em parceria, vão trazendo para o mundo que só você é capaz de trazer, com o seu jeito único. Mesmo que isso tenha aparentes incoerências. E assim, a gente vai conhecendo Deus assim na máxima complexidade. Porque se ele é ilimitado, ele não quer que a gente conheça ele só de uma forma, porque isso seria limitar ele. Só pode desse jeito. Uai, mas se ele é ilimitado, ele quer mais que a gente conheça das formas mais variadas possíveis que existir. Porque assim a gente vai estar se aproximando dele. E é muito libertador saber que ele pode estar em vários lugares, de vários jeitos, de várias pessoas, até aquelas que você olhou e falou, não é possível. Tá ali. Tá ali. Às vezes uma pessoa que você está julgando como uma pessoa que, aquela ali não. Tá ali. Às vezes ele pega aquele improvável mesmo para provar. Não é provar, né? Porque ele não precisa provar, seria egóico, mas para mostrar possibilidades. Por que não? Por que não? Então a gente tem que sempre se perguntar, sabe? Quando a gente tiver com essas crenças limitantes, se pergunte por que não. Alguém disse que é assim. Alguém é Deus? Não. Só uma pessoa acessa Deus? Não. Qualquer um pode acessar. Jesus já trouxe essa chave. O reino está dentro. O reino de Deus está dentro. Você acessa Deus na sua forma única, na sua expressão de Deus, ou seja, Deus é limitado. Cada um vai acessar a expressão dele, e toda essa diversidade, essa diferença, mostra essa capacidade dele que é assim, ilimitada. Assim, são N possibilidades de combinação. Ilimitada tanto dentro das pessoas, ou seja, você sendo mais ilimitado com você mesmo, com você e seus dons, talentos, podendo criar coisas que você nem imaginou. E quando você olha isso, uma pessoa, agora imagina bilhões. Então, várias pessoas criando coisas ilimitadas, sendo elas das formas mais variadas possíveis, sem se ficar em caixa. Sem falar dessa forma. Porque se não for isso, não é. Gente, ilimitado não existe caixa. A gente precisa começar a sair dessas caixas. E aceitar a nossa própria expressão dele. Porque às vezes você se rejeita, você fala, não posso. Porque não sou fofo, não sou gratiluz. Gente, quem diz que tem que ser dessa forma? Alguém determinou, algum humano determinou isso. Se o humano determinou, isso já está errado, porque Deus já deixou essa chave.
Ele deixou essa chave, gente. Eu sou ilimitado. Eu sou o que eu sou. Não o que você espera, não o que você quer, não o que você acha, não nada. Então pare de limitar Deus, que é você que limita Deus. Não é Deus que se limita, somos nós. E a gente acredita nas pessoas que querem limitar Deus e a gente se limita. Então, assim, não tem problema se você entende e se conecta com a pessoa que usa branco, tudo bem. Mas não se limitar é, se algum dia eu experienciar uma pessoa que fala de um jeito diferente, ou que ela é diferente, eu vou falar, caramba, mas eu vi Deus ali. A pessoa tá divertindo, tá trazendo assim, na forma de piada respeitosa, numa forma engraçada. Eu vi Deus ali. Inclusive, se não me engano, eu vi outro dia um Rios falando isso. Que a pessoa que perguntava exatamente isso. Onde você viu Deus hoje? Andem por essa vida mais atentos. E se perguntem, onde eu estou vendo Deus hoje? Onde eu vi Deus hoje? Porque você vai ver Ele. Se você repara, você vai ver Ele em tanto lugar, em tanta gente improvável, em tanta coisa. Justamente porque Ele não se limita, gente. A espiritualidade não se limita. Não existe, porque anjo é patente alta e Exu. Não existe isso, é patente baixa. Não existe isso. A própria espiritualidade não se limita. São dons, talentos, tarefas e missões específicas. Um não é maior que o outro, eles são iguais. A diferença é dom, talento e missão. Como a gente tem as profissões. Todas são importantes. Todas cumprem uma missão. Imagina se só existisse uma profissão na Terra, quanto esse mundo não seria limitado? Uma profissão é melhor que a outra, isso é coisa que a gente cria da nossa cabeça, porque não é. Porque aquela profissão, às vezes, que é desvalorizada, se não existisse ela, a nossa vida ia ser bem complicada. Só que a gente tem mania, por uma questão egóica, de colocar status nas coisas, status ilusórios, status assim, da cabeça da nossa sociedade que criou isso. Porque no mundo espiritual isso não existe. Existe status. Eles se reorganizam e se organizam para cumprir a missão, cada um no seu papel. Como a gente deveria fazer? Respeitar todas as profissões, entendendo que cada uma contribui para o bem de todo mundo. Eles contribuem para o bem da nossa evolução. A gente contribui para o bem da Terra, para o bem da evolução do planeta. Todas as profissões são importantes. Porque se uma não existe, é porque a gente não dá valor, porque existe. Porque o dia que acabar, a gente vai sentir falta. Vai falar, poxa, a pessoa era importante e eu não percebi. Então a gente precisa começar a ressignificar as crenças, gente. Não tem como mudar o mundo se a gente não olhar para aquilo que a gente acredita. Não abrir o nosso coração para falar, tem mais coisa aqui que eu não estou observando. Por que eu penso isso que eu penso? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu acho que uma coisa é mais importante que... Quem disse? Tal profissão é mais importante do que a outra. Não. Por que uma pessoa, porque tem um cargo, é mais importante do que a outra? Sendo que aquela que tem um cargo, se não tivesse a outra ajudando, ela não faria o trabalho dela. Porque uma empresa, uma instituição, uma loja, uma clínica, um consultório, não existe de uma pessoa. Até existe, né? Algumas pequenas empresas conseguem ser uma pessoa só. Mas a maioria delas precisam de mais gente. Quanto mais uma empresa cresce, mais gente eu preciso para trabalhar. Então todo mundo importa. Porque uma pessoa não consegue gerar sei lá quantos produtos sozinha. Ela precisa de setores, pessoas com funções, dons, talentos específicos. É a mesma lógica, gente. Só que o mundo espiritual tem maturidade. Então está cada um fazendo o seu, trabalhando para o bem comum, porque cada um tem seu papel, é valorizado. Só que aqui na Terra a gente tem o problema do ego. E o nosso ego, como esse freio de mão, que a gente precisa ultrapassar ele para conseguir engatar a ré, engatar primeiro e crescer, em vez de ficar dando ré, a gente não faz o nosso trabalho e fica o quê? Fica com esse tipo de ideia. Ai, tal profissão é melhor. Ai, tal cargo é melhor. Ai, tem que ser isso. E a gente não se valoriza. A gente não se valoriza e não valoriza os outros. E aí todo mundo perde. Todo mundo perde. Porque as pessoas que não são valorizadas começam a sair das áreas e a gente perde. Porque a gente não dá valor a muitos serviços que, se não existissem,
A gente ia cortar um dobrado, a gente ia passar perto. Então a gente precisa melhorar, sabe? Assim, a mentalidade, isso é uma mentalidade melhor. É uma maturidade de entender que todo mundo faz parte. De que todo mundo tem a sua função e todo mundo é importante. Ninguém é mais importante do que o outro por causa de dom e talento, não. Por causa de cargo. Lógico que não, gente. Isso é só uma questão de locação. Pegou o dom e talento, pegou a bagagem, locou ali no espaço onde a pessoa está entregando seu serviço, seu trabalho. Ela está contribuindo da forma que ela escolheu contribuir. Isso pode ser mutável. Se no futuro ela quiser contribuir de outra forma, tá tudo bem também. Mas ela não é menor do que o outro. É tudo, todos são importantes e todos contribuímos. E a gente precisa crescer para entender isso. Porque senão a gente vai ficar com esse ego, colocando a gente se achando por causa de cargo, de função, de porque eu tenho essa profissão, porque eu trabalho não sei onde, e a gente fica dessa forma sendo imaturo. E a gente mesmo não cresce. Então, assim, se o outro é dessa forma, o que eu faço? Eu não preciso ser. Se alguém acha que é melhor pelo cargo, eu posso não achar ele melhor. Falar, olha, desculpa, mas não é isso o critério de melhor e pior, porque não existe melhor e pior. Existem pessoas diversas, todas as expressões de Deus, contribuindo para o planeta. Cada uma servindo ao seu modo, com o seu nível de consciência, com as experiências que precisa passar para crescer, porque ela mesma escolheu assim. E na medida que ela caminha, ela pode escolher diferente, porque ninguém está preso. Não existem sentenças. O que a gente acha que é sentença é tudo da nossa cabeça. Só será uma sentença o que você determinar que é uma sentença. O que você fala, não, isso aqui eu posso mudar, pronto, você muda. Porque você vai correr atrás, você vai fazer por onde mudar. E tudo que você fala, não tem jeito, acabou, pronto, você sentenciou, você se limitou. Deus deixou aberto. Ele não diz que a gente é limitado, não. Ele diz que se somos expressões dele, somos ilimitados. Então, assim, quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente percorrer esse caminho interno e se conectar, mais a gente vai poder expressar de muitas formas o jeito que a gente é. Essa própria expressão dele. Mas cabe a cada um. É uma responsabilidade de cada um. Então, pensem nisso. Perguntem aí, hoje e daqui para frente. Por quê? Então, toda vez que alguém te trouxer alguma coisa, você vai perguntar, mas por quê? Tem que ser assim. Toda regra vocês vão começar a perguntar, mas por quê? Essa regra faz sentido? O segundo porquê que vocês vão começar a se perguntar, quem escolher, né? Aqui eu trago dicas, faz quem quer. Todo mundo aqui, líder da sua vida, vocês que decidem. O segundo porquê é, por que não? Disseram que tal coisa não... mas por que não? Se Deus é ilimitado, então por que não pode ser assim? E se eu quiser que seja assim? E a terceira coisa que a gente falou hoje foi onde eu vi Deus. Ou onde está Deus? Onde eu estou vendo Deus aqui? Porque Deus está em lugares que você nem imagina. E você pode sim, e você vai enxergar Ele em vários lugares. Basta que a gente tenha o olhar e o coração aberto, atento, para enxergar Ele às vezes de jeitos não óbvios. Ele adora, assim, não é nem que ele adora, mas é que ele se mostra muito também de jeitos não óbvios. De jeitos óbvios e de jeitos nada óbvios. Só que a gente tem que se abrir para enxergar. A gente precisa fazer um movimento interno para que ele consiga se mostrar. Porque, gente, ele é uma fonte disponível. Quem fecha as portas somos nós. Quando você se limita, quando você não acredita em nada, quando você se rejeita, é você que está dizendo, não, a criação de Deus, não quero me conectar, não acredito na criação dele, não gostei da criação dele, ele criou errado. E você está colocando uma outra pessoa no lugar de Deus, porque se alguém te diz que você tem alguma coisa errada e você acreditou, você está colocando essa pessoa no lugar de Deus. Aí você tem que seguir ela, você que está decidindo isso, porque ela está te dizendo que você tem alguma coisa errada e você está levando isso em consideração, em vez de entender, falar, não, sou uma expressão divina, eu posso não estar me comportando conforme a minha essência, mas eu vou para um processo de autoconhecimento para eu me reconectar. E esse é o papel de todo mundo. Porque a gente realmente não está se comportando como a expressão divina que a gente é. Mas aí, isso é comportamento, é uma coisa que eu consigo mudar. Mas sua essência está lá intacta, ela só está escondida de tanta questão aí que você está internamente. Mas se você vai para o autoconhecimento, você se cura seu coração, se liberta das crenças, muda o que tem que mudar, faz suas ações e aí você se reconecta. E passa a ser mais alinhado
com a sua essência cada dia mais. Mas aí é o papel de cada um decide se quer ou não. Então, não deixe as pessoas dizerem que vocês não são expressão, ou que vocês têm alguma coisa errada. Você pode estar se comportando de forma inadequada, mas em essência não tem nada errado com você. E se você for para o processo de autoconhecimento, talvez você se surpreenda com a sua capacidade e com o tanto que você tem aí dentro de riqueza e que você nem sonha, porque você está muito desconectado. Mas é como a gente começou a live dizendo, é responsabilidade de cada um, é uma escolha de cada um, faça se quiser. Essa é a liderança da vida, você é líder da sua vida e da sua evolução. Você caminha no ritmo que quiser, no ritmo que escolher, do jeito que quiser, do jeito que escolher. É uma questão de responsabilidade, não é uma questão de certo e errado, é cada um realmente entendendo a sua evolução. Porque é aquele negócio, cada um calça o seu sapato e sabe onde dói. Então só você vai ser capaz de determinar. Que você sabe até onde você pode ir, seus limites, sua condição, sua capacidade, onde dói, o que você sente verdadeiramente e como essa bagagem, como ela se comporta no mundo. É só você que vai ter condição de dizer isso. Bem, gente, então é isso. Eu vou deixar essa live... Alguém tem alguma pergunta? Pode ir falando aí. Só vou adiantar aqui que eu vou deixar essa live salva lá no meu link da bio. Então vai no meu perfil, quem chegou depois, quem não pegou aqui a conversa, não tá entendendo nada. Vai no meu link da bio, que tem lá essa live e todas as lives que eu fiz até hoje. Tem, sei lá, até acho que mais de umas 30, eu acho, por aí. Tem muita consciência, tem muita coisa legal. As consciências sempre têm esse objetivo, deixar quem quiser e quem escolher mais independente emocionalmente, para que a gente lidere a nossa vida. Então, se você gostou, se isso faz sentido, vai lá no meu link da bio para vocês acessarem as lives no meu canal, tá lá o link. Eu vou abrir uma comunidade também, porque eu quero trazer mais conhecimento, eu quero trazer mais conteúdo, um lugar de troca, onde quem escolher realmente a gente vai trocar e a gente vai ter um ambiente onde eu quero trazer outras coisas também, mas vou continuar com essas lives aqui para quem quiser também entrar. Eu vou abrir a comunidade essa semana, eu só não quero abrir sem nenhum vídeo ainda, então vou fazer um vídeo com uma aula, que eu acho bem legal, e assim que eu fizer eu devo abrir ela lá para quinta ou sexta. Mas eu acho que eu vou fazer uma live e eu falo dela sobre a comunidade aqui, dessa live. E é isso, tem algum ponto? Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta? Bom, gente, então é isso. Quem gosta das minhas lives, eu não consegui fixar ainda um horário, um dia e um horário. Então eu tô sempre colocando lá como é que chama? Um registro da live quando for acontecer. Então acompanhe meu perfil para vocês verem lá, que eu vou agendar quando tiver essas lives. Acho que amanhã eu vou fazer, mas não tenho certeza. Se eu fizer, eu deixo lá. E é isso, obrigada pela participação, bom dia para vocês. E talvez até amanhã, se não até quinta. Obrigada, gente.